E vai terminar super bem, não é, Jean? Porque estamos todos juntinhos, aqui, na Vibe Mundial. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, flores desta linda tarde aqui em São Paulo, geladinha. Eu sou Patrícia Kovacic e dou as boas-vindas a vocês no Portal da Cura. Esse programa que todos os sábados convida você, ouvinte, a refletir sobre novos caminhos. E esses caminhos aqui, sugerido por mim, acontecem dentro das práticas integrativas e terapias naturais. Por vezes tenho a presença de profissionais ou pacientes que contam das suas vivências. E hoje, em especial, eu tenho um convidado que vem conversar conosco um pouquinho mais sobre a saúde física, envolvendo o emocional, até mesmo espiritual, quando a gente fala de dor de cabeça. Ele é professor, pesquisador e doutor em neurologia, o Dr. Mário Pérez. Veio dividir aqui o fim de tarde dele e toda a experiência dele ampla pesquisando sobre cefaleia conosco. Então, vamos aproveitar essa tarde e tirar as nossas dúvidas, entender um pouquinho mais, né, o que nós podemos estar errando ou acertando nesta caminhada de tratamento da cefaleia. Queria também agradecer vocês, ouvintes que estão conectados comigo através do Facebook da Vibe Mundial, no Instagram da Paty Kovacic e também aqueles que durante a semana entraram em contato agradecendo ou dando sugestões de novas pautas. Essa daqui foi uma das sugestões que nós recebemos, né? E eu sempre agradeço, porque é muito importante para o nosso crescimento aqui e fortalecimento do programa a sua participação. Então, eu deixo já aqui meu WhatsApp e também o telefone da Vibe Mundial para você se sentindo à vontade de participar aqui do programa. Logo mais, a gente vai abrir o telefone para você poder conversar comigo e com o Dr. Mário Pérez sobre dor de cabeça nesta tarde de sábado. Meu WhatsApp é 11, pois falamos aqui de São Paulo, da Avenida Paulista, 955955465. Então, é 955955465. E o telefone da Vibe é 3171-0221 ou 3262-4490. Eu aguardo aqui o contato de vocês, a participação de vocês e já dou aqui as boas-vindas ao Dr. Mário Pérez, que eu vejo o entusiasmo dele de estar presente aqui. Agradeço mais uma vez você ter aceitado o convite e dividir um pouquinho, como eu te falei, dessa tarde de sábado e sua experiência conosco. Seja muito bem-vindo por mim e por nossos ouvintes da Vibe Mundial. Obrigado, Patrícia. É um prazer, uma honra estar aqui. Eu já acompanhava seu programa, acho muito legal. Que graça. Obrigada, é uma honra ouvir isso. E agora estando aqui é muito especial, estou até nervoso, sabe? Eu imagino, você está um pouco ansioso? Já tomei aqui um tajinha preta aqui para melhorar um pouco. Mas... Não, como neurologista você não pode, né, falar de uma forma assim tão liberal do tarja preta, né? Quem te prescreve? Olha, eu pergunto se você está ansioso porque uma das coisas que a gente vê muito, que o emocional ele interfere também na dor de cabeça. A ansiedade talvez seja uma das grandes causas emocionais. Mas conta um pouquinho pra gente o que você descobriu nessa longa caminhada sobre a dor de cabeça. O quanto dela está dentro do âmbito físico, né? E que a gente pode resolver predominantemente na alopatia. O quanto dela pode expandir para o emocional ou até mesmo para o espiritual. O que a sua experiência te mostrou? Olha, vamos começar do começo então, né? O sistema de dor é um sistema de defesa. Então ele existe para sinalizar que alguma coisa não está bem. Então esse sentido do título do livro, né? O que a dor de cabeça quer com você? Ela quer te avisar que você passou de um certo limite, né? E a maioria das células, né? Ou a vida no planeta, ela funciona com essa história de limiar. Então você passou de um limiar, o organismo tem que dar, passou de um limite, de um nível, o organismo tem que responder, né? Tudo para que ele se mantenha vivo e as coisas continuem andando. Então a dor é um sistema que está aí para nos defender, né? Só que a gente acaba tratando a doença como a dor como doença, né? Então, dor de cabeça, dor nas costas, e não como enxergar aquele sintoma como uma oportunidade para você se repensar e se reorganizar e mudar seus hábitos, suas formas de ser, de pensar. E
E aí tem uma lei muito básica também, que é fundamental, é importante, que para você ter um funcionamento bom também das células, dos outros sistemas, você tem entradas e saídas, você tem sobrecargas e descargas. Então, se você tem mais sobrecarga do que descarga, você vai muito frequentemente transbordar e passar do limite. Isso é para estômago que fura, é para pele que seca, é para o sistema de dor, é para comportamentos, emoções, é para o funcionamento dos neurônios, que é baseado muito em limiares também, né? E muitas das coisas são organizadas ou muito de uma cura ou de um equilíbrio, de um bom tratamento tem a ver com essa proporção, né? Então, podemos entender que a doença é a desproporção de sobrecargas e descargas, e a gente vive muito mais com sobrecarga do que o que a gente tem de descargas, né? E quando você fala, desculpa, de sobrecarga e descarga, você está também, eu não sei se eu posso fazer uma analogia direta às nossas atividades, ou, por exemplo, o estresse emocional ou físico. Ou você está falando então, de fisiologia mesmo? Só para trazer os ouvintes mais pertinhos aqui. Uma coisa da outra, né? Fisiologia tem a ver com ambiente é tudo, né? Uhum. Ambiente físico, temperatura, irradiação e percepção. É o que você está vendo, o que você está entendendo, né? Contextualizando. Então, a gente tem então que muitas vezes se reposicionar frente ao quanto de sobrecarga que a gente tem e abrir as descargas, né? E aí, no seu trabalho, que é uma famosa pesquisa que você tem feito desde a faculdade, que é um questionário onde você possivelmente identifica aonde está acontecendo esse excesso de carga e a ausência da descarga. Então, é onde você consegue identificar o pilar que está falhando naquele paciente. Como que funciona essa identificação? Então, porque na nossa cabeça, de forma geral, é que a dor de cabeça, quando acontece recorrente, ela recebe o nome de enxaqueca e isso a gente resolve com remédio. Isso de uma forma geral, assim, né? Genérica falando. Aqui a gente sempre propõe um caminho diferente. Então, começar a ouvir sobre aproveitar esse sistema de defesa, aproveitar esses sintomas, né? Para reformular a sua postura, já é um alívio. Então, a gente deixa de olhar como simplesmente uma doença, né? Então, como que eu vou identificar, né? O que eu preciso mudar e aproveitar esses sintomas? Então, os sintomas, eles aparecem dentro de um contexto e a repetição das crises significa que é uma cefaleia, uma dor de cabeça que pode ser enxaqueca, pode ser outra. Dor de cabeça pode ser o sinal de alguma outra doença. Então, se você tem uma infecção, você tem febre, é muito comum você ter dor de cabeça também. Se você bateu a cabeça, você vai ter dor de cabeça. Se você tem um aneurisma, um tumor cerebral, você pode ter dor de cabeça. Se você ingeriu qualquer coisa em excesso, você vai provavelmente também ter dor de cabeça. Bebida alcoólica é uma questão de dose. Quanto você bebe proporcionalmente o quanto você pode ter de dor de cabeça. Então, quando você fala assim, né, o físico, o mental, o espiritual, teoricamente, qualquer sobrecarga física, mental ou espiritual vai entrar nesse sistema e se tiver muita entrada, vai transbordar. Então, um conjunto de coisas, e não dá para separar o físico do mental, do espiritual, né? A experiência humana, ela é genética, ela é física do tipo temperatura, pressão, acidez, ela é química, ela é hormonal, ela é de substâncias, neurotransmissores, de que você come, do que você faz, do que você deixa de fazer, do que você tem de pensamento, de emoções, de crenças. E tem o lado imaterial, intangível, e as várias
possíveis definições de espiritualidade então você vai do genético até o espiritual numa pessoa no mesmo instante e não dá para dividir então você fala e uma coisa interfere na outra. Então se você pensar em coisa ruim, se você pensar contra você mesmo, se você for negativo, você consome sua serotonina, você consome suas endorfinas e aí você vai ter mais dor. Uhum. Se você, por outro lado, toma uma medicação, mas você faz tudo o contrário também, em termos de comportamento e emoções, uma coisa combate a outra, né? Não quer dizer que você tem que tomar remédio para uma doença. Então, você tinha falado, né? Se é enxaqueca, você cuida com remédio. Não. Você tem sempre medidas com remédio e sem remédio. Mas e aí vem um monte de questões assim que as pessoas trazem, né, os pacientes e tudo, porque você tem dois polos, né? Vamos pensar, tem a pessoa que gosta de remédio e a que não gosta de remédio, e tem as no meio que transitam mais para lá, mais para cá, de acordo com a necessidade e com a vontade, né? Mas todo o radicalismo, eu acho que é ruim. Então, Sim. Aquela pessoa... Eu vejo muita gente que chega no consultório assim... vamos supor que eu vou prescrever um antidepressivo para enxaqueca. Aliás, a gente usa muito antidepressivo para tratar a enxaqueca, não porque tenha depressão, ou a gente usa remédio anticonvulsivante para tratar a enxaqueca, não porque a pessoa tem epilepsia ou nada disso. Mas é natural, né? É comum que as pessoas falem, não quero esse remédio, eu tenho esse estigma, né, de tomar um remédio, aí será que eu vou ficar dependente, aí será que eu vou deixar de ser eu mesmo, ou será que se você tem tanta questão do emocional, por que eu vou ter que tomar um remédio assim, isso é porque eu não dou conta, entendeu? Então tem um monte de questões que passam na cabeça das pessoas que eu até uso muito a metáfora do óculos, né? A pessoa vai lá e, de novo, né? Um parênteses, não que seja obrigatório você usar um remédio, tá? Sim, sim. Mas vamos dizer que foi indicado. Uhum. A pessoa foi lá, veio ouvir uma opinião, certo? Uhum. E eu vou lá e falo que, olha, eu acho que o melhor para você seria isso e aquilo. E dentro desse conjunto de coisas tem lá a possibilidade do antidepressivo, vamos dizer. E a pessoa fala, não quero antidepressivo, eu não tomo, e vai com aquela ideia de que não só quer fazer um tratamento natural, não quer fazer nenhum outro tratamento. Ninguém reclama de usar óculos, né? Reclama, não? Não, né? Não, normalmente não. Ninguém reclama. E não tem estigma nenhum, né? Ultimamente o pessoal até gosta, porque escolhe a cor, tamanho e afins. Escolhe a cor e toda... o estilo, a moda, tal. estilo. Só os demônios dos moleques que chamam os outros de 4 olhos, né? Sempre tem, né? Sempre tem um pentelho na Mas turma. Ninguém reclama de usar óculos. E o que é o óculos senão uma medida para atenuar ou para equilibrar a sua percepção do ambiente? Exatamente o que o antidepressivo faz. Só que é químico. É uma substância que faz com que você tenha uma percepção diferente das coisas, entendeu? Você catastrofiza menos, você se preocupa menos, você reage menos a situações. Essas pessoas que negam a possibilidade de usar um antidepressivo, por exemplo, qual que é o temor deles com relação a isso? É uma dependência? É o momento que vai desmamar, vai desvincular dele? Tem vários estigmas, né? Alguns desses que eu tinha falado. Então, dependência, né? Então, assim, não causa dependência, né? É diferente de você fazer um tratamento e ficar um tempo bem e descontinuar o remédio precocemente e ficar mal sem ele. Isso não quer dizer dependência. A pessoa vem, eu posso parar a hora que eu quiser? Como assim? Sim. Para a hora que você quiser. Tudo tem um curso, né? Na vida, não é a hora que você quiser.
É a hora que precisar. Então, não. Uhum. Não é para a hora. Porque se você parar na hora que não é... Você pode até acertar a hora de parar. Sim, Sem você consultar um tá. profissional que vai te orientar. Você pode até... Ok, pode parar, estava certo. E como é a maneira de parar? Qual é o contexto? Uhum. É o momento de parar? Você vai enfrentar um monte de coisa, vai cair passar um caminhão na sua frente, na sua vida, um monte de coisa que você vai ter que resolver e você vai querer parar agora Sim, a sim. medicação, entendeu? Então, isso é muito debatido. Você como médico avaliando essa postura ou esse pedido do paciente, por exemplo, você considera alguns pontos antes de falar simplesmente não ou planejar esse parar, que é esse curso, né? Como efeitos colaterais, ou olhar qual que é a queixa, qual que é o ponto que a pessoa está temendo ali por pedir aquilo. Então, aí... Porque ninguém vai pedir para parar antes de alcançar o resultado que esperado, que é, no caso, o alívio da dor de cabeça, né? Então, mas as pessoas não têm ideia de qual é o tempo e do que está por trás e o que ela realmente tem que fazer para aquela condição de predisposição se atenuar e parar de acontecer. Uhum. Então, as pessoas não têm ideia. E a gente vive uma situação muito peculiar, né? É permitido no Brasil fazer propaganda de analgésico. Tá. Então, as pessoas são bombardeadas e é natural no inconsciente coletivo aí, na ideia das pessoas de que dor de cabeça você trata com analgésico. E não é o caso. Uhum. Você pode esporadicamente ter uma dor secundária a alguma coisa, até pela bebida alcoólica, e tomar um analgésico aqui e ali. Pontual, mediante uma situação. Pontualmente, ok. Mas dores de cabeça recorrentes precisam de um tratamento preventivo para evitar que venha dor de cabeça e não tomar analgésico. Não é essa a solução. Mas... Ou seja, precisa de um acompanhamento médico. A buzina médico, né? não necessariamente. Assim, não, alguém que monitore isso, né? Mas, porque, sim, tem muitas pessoas que precisam de um diagnóstico e de um acompanhamento médico. Mas, então, assim, a gente já vive uma questão que é a falta de entendimento das pessoas em relação ao que é o ideal de um tratamento de uma dor de cabeça ou até de uma dor nas costas, de uma dor cervical, e sempre essa coisa, não, vou tomar o analgésico e acabaram-se os problemas. Não é bem assim. Aí tem uma outra coisa, né, que vai um pouco, talvez, de uma contaminação da área psi. Eu falo porque eu estou no meio dela, né? Uhum. Eu sou professor de estudos de psiquiatria no HC, na Faculdade de Medicina da USP, e aí é comum da gente ver a ideia de que, por exemplo, a pessoa, para ficar boa, ela tem que ficar sem remédio, né? Então, parece que é uma vitória tirar o remédio. Vamos tirar o remédio, que é aí que você está bem. Não, você está bem quando você está bem, com ou sem remédio, né? E as pessoas perguntam assim, e tem um debate enorme na área sobre isso, que é se existe cura da enxaqueca, né? As pessoas perguntam, existe cura? Eu pergunto, com ou sem remédio? Falo, não, sem remédio, né? Tá bom. Com ou sem intervenções? Com tratamentos? Não, sem tratamentos. Tá. Com ou sem mudanças nos seus hábitos e na sua vida? Se ela responde sem mudanças e hábitos na sua vida, eu falo, desculpa, não existe. Você vai continuar. Você não quer o remédio, não quer intervenções, não remédio, não farmacológico. Sim. Não quer mudanças. Como você vai querer alcançar a cura, né? Põe o dedinho na sua cabeça e tudo está resolvido. Seria muito bom. Às vezes até acontece, mas não pelo acaso, né? Uhum. Não porque, quer dizer, a pessoa tem que mudar alguma coisa. Aquilo não está vindo do nada, entendeu? Aquela dor ou aquele sintoma. Isso é para estômago, para qualquer coisa. Como você falou, é um sinal de alerta para o seu corpo, né? E você tem que aproveitar esse sinal para gerar alguma mudança. Eu sei que você tem um olhar
né, uma abordagem integrativa dos pacientes. E aqui você já falou que deve-se observar esses pontos, até mesmo o comportamento que você acabou de falar do paciente. Como que você interage quando você precisa direcionar, além da prescrição da alopatia, com essas mudanças? Então, você tem outros profissionais dentro da sua equipe que possam auxiliar, seja na parte psicológica ou seja nessa parte comportamental? Então, quem faz parte dessa equipe? Quem são os profissionais que te auxiliam quando necessário para esse ajuste do paciente? Bom, desculpa voltar nos princípios e definições, né? Mas acho que, assim, alopatia, homeopatia, eu não acho que a gente tenha que dividir uma coisa diferente da outra. Existem tratamentos, entendeu? E eu acho até que o nome medicina integrativa é ruim. Porque medicina é uma só, entendeu? Não tem essa de... Funciona? Está na medicina. A integrativa vai integrar. Não funciona. Não adianta. Não faz. Não importa se é remédio, se é passe, se é reza, se é chá. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso já. Entendeu? Não interessa. É bom. Funciona. Não funciona, e a medicina é uma só. Por que integrativa? Integrativa é um nome simpático que deram para trazer outras coisas que trazem resposta. Eu até dou aula no curso de medicina integrativa. Eu sei. Eu acho que tem isso, entendeu? É que nem já foi pior. Já foi medicina alternativa. Sim, aí era tenebroso, né? Que aí, assim, então, aí é aquela divisão mesmo. Existe a medicina... o lado negro e o outro lado. Então, parece que... Mas não, tá todo mundo querendo a mesma coisa. Então, os pacientes e os médicos querem, e a indústria farmacêutica também, querem a melhora das pessoas. Né? Sim. Alguns estão baseados em sistemas diferentes e têm premissas diferentes, mas a base é a mesma, né? É a melhora das pessoas. Mas, então, assim... eu quero esquecer um pouco a alopatia e a homeopatia, porque vamos pensar num leque de opções de intervenções, tratamentos, ferramentas, substâncias que tenham ação, não tenham ação. Então, bom, remédio, vamos falar. Aqui não é o tanto sem espaço. Indicações. Apesar de que eu acho que é interessante também, sabe? Qual é o contexto, né? Tem um tema muito legal que eu gostaria de voltar para falar, que é o efeito placebo. Isso é fantástico. Sensacional, um negócio muito interessante. Tá feito o interessante convite já. De falar, que é o efeito do remédio, né? Na verdade, o melhor nome seria efeito contextual. É o remédio, mas o contexto todo. E o quanto que é efeito do princípio ativo e quanto que é efeito do contexto. Sugestão, querer tomar o remédio, quem prescreveu, e preço do remédio, cor do remédio, sabe? Todos esses elementos têm... Mas vamos falar do... Eu vou ter que interromper você, porque a gente está chegando no final da primeira parte. Já tem um segundo convite aqui para você em voltar a falar do efeito placebo, mas antes disso a gente vai concluir essa conversa já após o nosso intervalo. Aguardo você, querido ouvinte. Até lá. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem e vai terminar, não é, Jean? Não é, querido ouvinte? Porque estamos juntinhos aqui, conectados na Vibe Mundial, no Portal da Cura, esse programa que nos convida a refletir sobre a situação atual que vivemos, né? Uma dor, um sofrimento, e também a forma que nós podemos direcionar este momento, certo? E aqui, o convite hoje é feito para conversarmos com o neurologista Dr. Mário Pérez. Mauro Péricles. Não, começa a misturar aqui as bolas. Esse doutor bem-humorado, mas também muito sério, dedicou boa parte da vida dele ou a carreira dele na medicina para estudar a cefaleia. Então, para estudar essa dor de cabeça. E na primeira parte do programa, ele falou o quanto é importante olhar para ela como um sinal de alerta, como um sistema de defesa. E deixar essa ideia que nós temos de olhar como uma doença em si. Isso vai permitir que a gente possa
olhar com mais seriedade e caminhar também com mais seriedade por caminhos que envolvem, sim, a alopatia ou a homeopatia. Então, envolve intervenção medicamentosa com outras práticas, e é sobre elas que eu quero falar agora na segunda parte com ele. Mas antes de iniciarmos, o convite de novo a você, querido ouvinte, é de participar do programa, seja através do Facebook da Vibe, do Instagram da Paty Kovacic, ou no WhatsApp, mandando aqui a sua história, a sua pergunta, ou através dos telefones da Vibe. Então, meu WhatsApp aqui de São Paulo é 11, e o telefone é 955955465, e o telefone da Vibe Mundial é 3171-0221 ou 3262-4490. Então, espero vocês aqui participando do programa, e também convido vocês a acessarem o site da associação a qual eu sou terapeuta voluntária, que dedica a sua atenção e assistência aos pacientes com câncer através de uma terapia natural. É a Associação Estevão e Maria Kovacic. O site é www.aemk.org.br. E agora eu dou as boas-vindas novamente a você, Dr. Mário. Seja muito bem-vindo ao programa, e também pelos ouvintes que já estavam conectados ou que conectaram agora nas suas casas e nos seus ambientes, que vocês consigam aproveitar ao máximo possível essa presença. E como eu disse, vamos explorar um pouquinho mais os meios de tratamento da dor de cabeça. A gente falou um pouquinho sobre conceitos na primeira parte, né? Mas e aí, como que a gente consegue direcionar o tratamento do paciente além da interação medicamentosa, né? Da intervenção medicamentosa? Bom, o caipira fala uma coisa muito sábia, né? É muito simples resolver. Tira o que é ruim, põe o que é bom. Isso é ótimo. Né? Uhum. E como Só identificar isso. o que é ruim? Esse é o lance do caipira. Então, você tem um leque de opções que vai de vários tipos de tratamento. A gente divide mais ou menos em terapias físicas e mentais, né? As físicas podem ser passivas, onde você vai e faz uma acupuntura, uma massagem, uma fisioterapia, que pode ser a base de laser terapia, termoterapia, eletroterapia, terapias manuais. Então, tudo isso pode funcionar. E as coisas que você faz físicas que você tem que fazer. Então, é trabalho com postura, atividade física, que é uma prescrição importante e bastante desafiadora para quem tem enxaqueca, porque quem tem enxaqueca não gosta de fazer exercício tanto quanto quem não tem. Eu já tenho uma aversão, né? Porque piora a dor normalmente durante a crise com atividade. Então é difícil, né, mesmo de fazer. Mas é importante que se faça. Então tem que começar devagar. Não adianta ir para a mesma aula da outra pessoa lá que não tem enxaqueca. Ela vai ter que ir um pouco mais devagar, insistir um pouco mais. Então, sim, funciona. A atividade física é muito importante. Aí vamos para as mentais. Então, as mentais, elas são desde as várias linhas de psicoterapias, as várias formas de relaxamento, meditação, respiração, visualização, treinamento autógeno, escaneamento corporal e várias outras. Práticas religiosas espirituais, ou seja, tudo que te acalma, tudo que vai de encontro ao que a gente estava falando na primeira parte do programa, que é o equilíbrio. Então, se a gente vive numa cidade como São Paulo, num país como o Brasil, num planeta como o planeta Marte, né, que a gente está aqui, né? Uhum. Não, a Terra, né? Eu concordo com tudo agora. E a gente tem um tipo de vida que é fora daquilo que os nossos milênios de evolução nos prepararam, tem um problema aí, tem uma sobrecarga. Então tem que ter descarga. E a gente tem que também olhar um pouco para a nossa genética, para os nossos tataravôs, o que eles faziam há séculos atrás. Eles dormiam mais cedo, dormiam melhor.
eles andavam bem mais, eles comiam melhor. E tudo bem que eles morriam mais cedo também, Uhum. né? Justamente. Mas isso também, a melhora foi por conta das melhoras de antibióticos e tratamentos e tal. Mas o estilo de vida e a nossa evolução foi adaptando a gente para certos mínimos que a gente tem que fazer, né? E se a gente exagerar em qualquer uma dessas coisas, você vai sobrecarregar os diversos sistemas. E aquilo vai disparar para alguma doença aí qualquer, né? E no caso de quem tem predisposição, claro, as síndromes dolorosas e cefaleias são muito frequentes e recorrentes. Então, tudo que você fizer que for na direção do seu bem-estar, do seu equilíbrio, né? Então, se você tem muita sobrecarga, você tem que ter igualmente uma proporção de descargas, né? Uhum. Então, começa com uma coisa muito básica, que é você estar na sua agenda. Então, talvez um dos melhores tratamentos para dor de cabeça, e a maioria das pessoas que sofrem ou que têm quadros refratários, elas não estão na sua própria agenda. E aí eu sempre pergunto, o que você está fazendo para você mesmo, né? Eu estou indo trabalhar. Não, trabalhar não é para você. Sim. Sim. É para você ganhar um dinheiro, para você fazer... não é para você. E até bonitinho eu o jeito. Cuidando da minha... Tá cuidando dos outros. Não é Uhum. para você. Não, e é gracioso o jeito que você fala de você se colocar na agenda, né? Porque mostra a compreensão sua de que, de fato, os dias são corridos e a gente tem muita tarefa, né? Muita coisa para desenvolver. Porém, independente de compreendermos e enxergarmos a rotina mais agitada do dia a dia, tem que sim incluir um tempo para você. Que é o que você falou, que não seja trabalho, que não seja o cuidar da família, não é? Ou cuidar de uma outra pessoa. É para você. Por mais que todos esses fatores tragam algum tipo de satisfação, mas também trazem uma pegada de estresse. Mas é legal a gente se vive colocar na agenda, querido ouvinte. A lei da vida no planeta tem algumas coisas imutáveis. Por exemplo, o dia de 24 horas. Isso não vai mudar. Não adianta você querer espremer um dia de 30 em 24. Vai dar ruim. Alguma coisa ruim vai acontecer. Então, você tem que ter um dia em 24. Você tem que cumprir o mínimo de sono, que é não o número de horas de sono, mas principalmente acordar descansado. Então, se você dorme 5, 6, 8 ou 10, não é o mais importante. Sim, se você acorda descansado, se você tem energia ao longo do tempo, do dia. Então, essa é uma obrigatoriedade. Então, são princípios, né? O dia de 24, o sono bem dormido e a gente vive esse ciclo, dia, noite, claro, escuro, acorda, dorme, estica, relaxa, caça, descansa, e assim vivemos, né? Sim. Há muitos milênios. Sim. Então, não vai dar para fugir disso. Sim. Não adianta querer vir... não tem remédio e não tem tratamento e não tem coisa que possa ser feita quando você foge desse princípio básico da vida no planeta, sabe? E aí tem pessoas que vêm com demandas que não dá, né? Mas sabe que outra coisa que a gente também não pode fugir, Mário, é o seguinte, é o lado da espiritualidade. Então, é o que você falou, aperta aqui, afrouxa lá, estica, né? Depois relaxa. Mas cuidou do físico, olhou para o comportamento e para o emocional, tem algo a mais que complementa, né? Então, como que você enxerga isso que eu, Patrícia, enxergo como uma complementação? E eu, particularmente, digo que é vital. Então, como o Dr. Mário enxerga, ou como a medicina e a ciência enxerga hoje o tratamento dessa situação, que é a cefaleia através da espiritualidade. A gente tem mais 2 horas e 15 minutos. Pode ir tranquilo. É 2 horas e 25 de programa, né, Jean, hoje? Vamos dormir aqui hoje. E olha, a gente precisa responder isso dentro dos próximos 10 minutos, porque a ouvinte que solicitou sobre espiritualidade, ela é muito severa.
E Ai, ela é que medo. assídua. Eu vou até aqui jogar o rostinho dele. Então me diga, como que a gente pode olhar Então, para esse primeira cenário coisa, através da espiritualidade? o cara é chato, né? Você? É, Não, muito simpático. o que é espiritualidade? Eu já estou nas definições, né? Não, mas é bom definir, Mas na verdade. é fundamental. Qual é a sua definição de espiritualidade? A minha espiritualidade é o que me conecta à minha essência, ao meu propósito de vida, à minha permanência na Terra, que não está relacionada diretamente com uma religião ou um conjunto de crenças impostas por um grupo específico. Apesar que eu permeio por algumas religiões como estudo, né, para entender comportamento. Mas a minha espiritualidade, ela se faz isso, quando eu me conecto à natureza ou eu me conecto à Patrícia, através de uma coisa que foi simplesmente... Mas tem que ter natureza, ou não? A natureza, Deixa o eu fazer oxigênio uma é a pergunta natureza, provocativa. né? O sol é a natureza. A gente tem acesso Dirigir direto. a Harley Davidson não é espiritualidade? Se fizer parte da minha essência, me trazer satisfação e motivação para gerar o bem, é espiritualidade. Eu tinha um Jeep até uns anos atrás. Todo domingo eu acordava feliz, 5, 6 horas da manhã para dirigir. Depois de ter trabalhado a semana inteira. Então, era o meu momento de introspecção. Essa é uma discussão gostosa de horas, né? O que é... sabe que na Argentina tem a igreja do Maradona, né? Ah, é? Tem mesmo. Interessante. Tem. E ele é um ícone idolatrado, né? Enfim, se a gente entrar aqui, vai horas, né? Mas vamos trabalhar com a definição de espiritualidade, que é a porção imaterial da experiência humana, né? Porque também você pode entrar na questão espiritualidade com coisas não humanas. Pode até ser que sim, que seja o caso de trabalhar nessa direção. Mas vamos pensar que é a porção imaterial humana que gera um conjunto de práticas, crenças e experiências pessoais e coletivas que geram um crescimento pessoal. Certo? Vamos ficar com essa definição. Então, você fala de é uma coisa complementar? Não, não é complementar, é parte da essência. Não é um complemento, é o que é e tem que ser, quer dizer, não pode ser dividido, entendeu? Então, usando essa definição e pensando o que ela representa e o que ela é, então é parte da nossa experiência, da nossa percepção. E então a gente como vai trabalhar com isso, né? E aí tem várias situações. Por exemplo, o que é espiritualidade no catolicismo? É a forma como você se dedica à sua religião católica. Uhum. Então é a espiritualidade franciscana, a espiritualidade carmelita. É o jeito que você faz, o que você vive o seu catolicismo, né? Para o espírita, espiritualidade é uma coisa completamente diferente. Espiritualidade é o mundo espiritual. São os espíritos. É a realidade do pós-morte. É completamente diferente, né? Então, a gente tem que adequar a realidade então, o que a pessoa considera como espiritualidade, né? Se é algo ligado a você ou a um terceiro. Então, é natural ou sobrenatural? É humano ou sobre-humano? É positivo ou negativo? Tem uma parte da espiritualidade que é negativa, que causa mal. E tem uma que é positiva, né? E o que seria que causaria o mal? Quando você deseja o mal, quando você usa da energia ou do contexto espiritual para fazer o mal, para matar, para prejudicar.
para se agredir, Sim. para fazer. Então, na área de espiritualidade e saúde, que é um tema científico de estudo da relação da espiritualidade e religiosidade nas várias questões da saúde, observa-se que tem o chamado coping positivo, que é o que é bom, e tem o coping negativo, que é o que é ruim. Então, por exemplo, Deus, né? A maioria das pessoas acreditam em Deus, mas o que é Deus ou quem é Deus é uma coisa super variada também. Então, Deus é aquela pessoa, ou aquela energia, ou aquela lei, ou enfim, Aquela imagem. é a situação que traz para você conforto e coisas positivas. Legal, isso vai ajudar. Mas Deus é aquele cara que vai ficar te vigiando e que vai te castigar se você fizer errado. Punindo por tudo. E que você, sabe, que vai induzir a sua Trazendo culpa. julgamento e culpa. Esse já é um Deus que não serve, assim, para fins de desfechos de saúde, entendeu? Porque ele causa coisa negativa. Né? E a espiritualidade, no sentido das práticas, né? Então você vai no seu templo religioso, você faz uma prática que é absolutamente voltada para comportamentos ligados à finança, a poder, a uma relação não horizontal e sim vertical em cima das pessoas, de manipulação, né? Quanta coisa já se fez em nome da religião que foram atrocidades, né, na humanidade e que continuam ainda sendo feitas, né? Então não é toda a espiritualidade e religiosidade que é bem-vinda. Tem que separar o que é bom e o que é ruim, né? Então existe o coping negativo, existem culpas, existe, e em terceiro lugar, né, das principais questões negativas, é a certa infantilidade de você achar que você não tem que fazer nada, que é um ser ou um Deus ou qualquer coisa externa a você que vai fazer por você. Então, que é o tal do otimismo tóxico, né? Ou infantil, que é, você fala, bom, vai dar tudo certo, eu vou tirar 10 na prova e eu não preciso estudar. Não vai tirar 10, entendeu? Se você não fizer o que você tem que fazer, não vai acontecer. Então, me gera uma curiosidade. Na prática clínica, como que você identifica que aquela experiência de dor que está sendo vivida pelo paciente, ela vem de uma falta de contato com a espiritualidade? Ela vem com uma falta de contato com essa essência? Então, através de muita conversa, muita vivência. Existe até no diagnóstico de saúde mental, que é o DSM, uma doença, né, ou um critério que é a crise espiritual, né, que é algo vivenciado pelas pessoas, né, talvez com muita frequência mesmo, que tem a ver com os questionamentos próprios, né? E as várias coisas que são próprias da nosso pensamento. O que a gente está fazendo aqui? Por que a gente... qual a nossa missão? E quando você olha, por exemplo, para as estrelas, né? Você vê montes de estrelas num céu claro, né? Você fala, bom, cada uma dessas porcaria aqui tem um monte de outras, né? Então, você tem uma percepção de, ao mesmo tempo, grandeza e de pequenez extrema, né? Então, quer dizer, a forma como você olha, você pode olhar um negócio e ficar maravilhado, e você pode olhar um negócio e falar, que coisa minúscula que a gente é, né? Que experiência tão insignificante que é a experiência humana, né? Então, acho que o melhor tratamento de todos seria cultivar, né, a admirar essas pequenas coisas, ou cultivar o amor e a compaixão, pequenos sentimentos que podem trazer esse bem-estar, né? Eu acho que a gente tem que
A gente já está na reta final do programa, então conclua só mais 3 horas ou 30 segundos. Eu acho que a gente tem que respeitar as nossas tendências e saber onde a gente está pisando, né? E saber o que a gente tem que fazer para atenuar e para modificar e para melhorar. Tem pessoas que são naturalmente felizes e que são alegres e otimistas e acreditam. E tem pessoas que são mal-humoradas e tristes. Então, cada tendência de cada pessoa tem que ser respeitada por ela, entendida, Uhum. né? E aceitação no sentido de, bom, é isso que nós temos. Esse é o cardápio e vamos ter que trabalhar em cima disso. Entendeu? Perfeito. Então, Perfeito. Vou ter que, infelizmente, encerrar o nosso pensamento aqui. Você tinha mais uma palavra para dizer, né? A gente não conseguiu alcançar aquela velocidade máxima, né? A última palavra é tchau. Mas olha, eu agradeço a sua presença e fecho com esse pensamento, lembrando que a vida também é uma única, né? Então vamos ouvir, ou de repente repetir essas palavras que foram ditas por ele hoje, trazer essas reflexões e aplicação para a nossa vida. Doutor Mário, muito obrigada pela sua presença, pelo seu carinho. O convite foi feito, você vai voltar em breve. E aos nossos ouvintes aqui, muito obrigada também pela presença de vocês. Eu queria mandar um beijo especial à Aranei, a Ariane, que tem cuidado da mãe dela à distância, nos acompanha todo sábado, G. Castabelli, Dona Regina, que está aqui, um abraço de todos para a senhora, mas também 2 aniversariantes especiais, aí eu encerro o programa. Eu queria mandar um abraço para o Ivan, que é de Mauá, que hoje completa 47 anos. Obrigada, Ivan, pela presença todos os sábados. E o Ronan Fernandes, que é de Caldas Novas, que também comemorou aniversário esse mês. Então, a todos vocês que participam e que contribuem para o trabalho aqui acontecer todos os sábados, um grande beijo, meu amor, meu carinho. E espero vocês sábado que vem novamente, às 5 horas da tarde. Como eu sempre falo, cada vez mais consciente das suas escolhas e o coração bem aquecidinho. Até lá. Beijos.